各位，我哋現在 Senhores deputados, vamos continuar nossa reunião de hoje. Tem a palavra o deputado Newton. Obrigado, Sr. Presidente. Hoje estamos agora a debater a administração cooperativa da área de administração pública e justiça e espero que poder ter uma oportunidade de debate com o Sr. Secretário sobre alguns assuntos. Antes de mais, queria abordar o assunto da delegação de competências. Vemos que vai ser visto todo o sistema de competências no âmbito de atribuições para a gestão do património. Muitas vezes podemos ver agora que a documentação, muitas vezes, tem um circuito já definido, pré-estabelecido, em termos de competências, conforme a hierarquia. Há ou não, de fato, assim, problema, na sua opinião. Eu concordo com a revisão desses trabalhos de revisão. Por exemplo, se um chefe de departamento pode decidir, deve ser ele decidir, e se for um diretor que pode decidir, deve ser ele a decidir, e haver uma descentralização das atribuições. Também aqui está referido na ação governativa que será visto as disposições gerais sobre o pessoal de direção, pessoal de direção chefia. Podemos ver que muita legislação sobre essa matéria remonta a 1986 e isso tem dado a problemas da sua aplicação. Assim, queria ouvir da sua parte o que é que pensa fazer em termos de revisão sobre essa legislação e esse regime. Quanto à responsabilização dos titulares de principais cargos, neste momento, será que não temos legislação para regular essa matéria? Também não é assim. Já temos legislação neste momento e não são legislação própria, como também estão sujeitos esses dirigentes ao Estatuto de Trabalhadores da Administração Pública. Mas o fato que se vê neste momento é o problema na sua aplicação efetiva. Será que a legislação está efetivamente aplicada ou não? Por exemplo, nos hospitais de quarentena, houve um problema no passado recente e isso tinha a ver com a fiscalização e a aplicação da lei. E quando se quer apurar as responsabilidades, não há nenhuma referência a isso. Será que quando falamos de uma questão tão importante como a prevenção e controle da epidemia, quando há uma lacuna na legislação e quanto à sua aplicação, não há nenhum apuramento da responsabilidade? Não estamos aqui a querer criminalizar ninguém ou apontar aqui responsabilidades sem qualquer fundamento, mas sim identificar o que aconteceu para que se tenha corrido mal todo o processo. Será que, portanto, que toda essa questão é ou não relacionada com a aplicação da lei em vez da existência ou não de legislação para esse efeito? Será que o senhor secretário e os seus colaboradores e pessoal de direção chefia serão alvos de avaliação de desempenho? É que mesmo que tenha uma pontuação baixa, também pode melhorar, ainda há possibilidade de melhoria. Por isso, não há assim, grande mal de ser avaliado e ser pontuado. Também, como em relação à mobilidade horizontal, deve haver um sistema de prestação de provas para a mobilidade dos recursos humanos, que antes também havia, mas só que agora deixou de se aplicar. Por isso, temos que ver como é feito esse trabalho.
Por outro lado, em relação à apreciação de propostas legislativas, como é o caso da lei orçamental, 1000 e tal páginas, por que a documentação é só distribuída aos deputados da Assembleia Legislativa e não é tornado público para que a população possa também emitir a sua opinião e parecer? Só assim é que o governo pode escutar as opiniões da sociedade. Também foi recentemente divulgado um relatório sobre missões de trabalho dos dirigentes e trabalhadores da função pública. Este é um exemplo. E também, muitas vezes, os deputados, quando requerem alguma informação, muitas vezes são confrontados com dificuldades por parte dos serviços públicos. Como é que podemos ter mais acesso à informação, a essa abertura e publicidade dessas informações? Eu acho que o que é necessário é definir os objetivos, especialmente no que refere à governação eletrônica. Temos que ter uma canalização para a realização desse trabalho. Que seja 3 anos ou 5 anos, temos que ter um horizonte temporal. Quando há um trabalho que está feito nesse âmbito, muitas vezes podemos ver que os serviços estão dispersos em termos de realização de trabalho de informatização. Cada um a tratar do seu quintal. E assim, podemos ver que há exemplos bem-sucedidos em outras áreas. Mas, em termos de realização do trabalho, temos que resolver os problemas mais fáceis, depois é que vamos avançar para as questões mais difíceis. Assim, podemos chegar ao nosso objetivo. Muitos colegas perguntaram sobre o corredor marginal verde na Península de Macau. Isto é, de fato, um trabalho bem-sucedido e também tem sido aplaudido pela sociedade. Será que depois, com a construção do futuro túnel que vai ligar Macau à ilha, não vai minar todo o projeto do corredor marginal? Por isso, isto é uma matéria que deve ser considerada. Em relação ao troço marginal, acho que o senhor secretário deve dar mais explicações sobre isso. Deputado Wang Hongzai, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, caros colegas, muito boa noite. Quanto aos hardware e software da zona de cooperação aprofundada, muitos colegas deram atenção à legislação respectiva. E eu também vou dar atenção aos depósitos de lixo, etc. Quanto à sua gestão, conservação ou reparação, no futuro o IAM vai participar nos trabalhos respectivos. E quanto às instalações sem barreiras, o governo já definiu instruções sobre esta matéria, mas têm sido verificados muitos problemas. E o IAM, depois de receber as queixas, também procederam às respectivas melhorias. Então, o governo vai avançar com a construção de mais instalações acessíveis.
E outra questão que tem a ver com o regime de gestão dos mercados públicos. Agora vão ser unificados pesos e medidas nos mercados públicos, mas segundo muitos vendiões que agora continua a recorrer ao GATT ou Libra para medir os pesos. Então, o governo, o senhor secretário, vai tratar desta matéria para reduzir a confusão dos cidadãos quanto ao cálculo de pesos. E segundo muitos deputados, o apoio aos trabalhadores. Esta matéria, devido à instabilidade da epidemia, há sempre encerramento dos postos fronteiriços ou os trabalhos de prevenção da epidemia que exigem a colaboração do pessoal, dos trabalhadores da função pública. E, portanto, quanto às regalias ou remuneração dos trabalhadores da camada da base, é uma matéria muito importante. E será que o governo vai dar apoio psicológico aos trabalhadores da camada de base e da linha de frente? Por outro lado, muitos deputados falaram sobre os trabalhos de esgotos. E o essencial deste problema tem a ver com o Regulamento Geral dos Espaços Públicos. Este Regulamento Geral já está desatualizado e merece revisão. E, senhor secretário, qual é o andamento da sua revisão e quais são as medidas a lançar para a melhoria desses trabalhos? E quanto à regulamentação de oficinas de reparação de veículos, de acordo com as legislações vigentes, o governo vai proceder à respectiva fiscalização. E eu também concordo com isto. E vai ser lançado, vai ser apreciada a proposta de lei sobre a fiscalização de substâncias perigosas. Mas quanto às regras sobre os fumos oleosos ou cheiros, será que o secretário vai colaborar com a DESPA para rever estas regras para que as oficinas de reparação de veículos também estejam preenchidas? Recentemente foram remodelados os sanitários públicos e devido à epidemia, muitos residentes deslocaram-se a Coloane ou Taipa para passear. E como nestes locais há poucos sanitários públicos, por exemplo, em Avenida Chokwan ou na aldeia da Aksa, a falta desses sanitários públicos. Então, será que o governo vai rever a situação ou localização desses sanitários públicos? Alguns deputados também falaram sobre o bebeamento com o betume. De fato, há um grupo especializado sobre as construções urbanas e também apresentou muitas opiniões ao pessoal da IAM, ou seja, como é que vai ser executada as obras com o betume, com os agregados. Então, o IAM já acolheu as opiniões deste grupo para assim aumentar ou melhorar a qualidade dessas obras de repaviamento com o betume. Os deputados também falaram sobre a residência para os funcionários. Segundo o governo,
no Hospital das Ilhas também há uma residência para os seus trabalhadores. Então, esta residência também faz parte da residência para funcionários ou enganei-me? Porque esta residência já foi construída em 2019 e esta residência é só para o pessoal médico ou para funcionários. Porque temos de ter regras para seguir. Temos de ter critérios, regras para construir residência para diferentes tipos de funcionários. Queria saber sobre este assunto. Vou ficar por aqui. Obrigado. Deputado Ma Yufeng, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, boa tarde a todos. Sim, a epidemia afetou Macau há 2 anos, mas os funcionários públicos estão a enfrentar bastantes trabalhos e pressão e também correm o risco de serem contaminados e depois de várias horas de trabalho também enfrentam bastante pressão. Sim, temos de também elogiar o trabalho enviado por esses trabalhadores da função pública, especialmente os trabalhadores do IAM, que têm procedido à desinfecção dos locais e também por forma a assegurar a higiene ambiental de várias zonas. Por exemplo, também acho que sim, no futuro, como sabemos que a epidemia ainda está a permanecer, de que medidas dispõe para apoiar os funcionários públicos por forma a atribuir subsídios de residência e também apoiar os subsídios de despesas de infância e também relacionados com estudos, por forma a apoiar aqueles funcionários. Sim, disse também que ia organizar atividades e também ações de apoio aos trabalhadores, por forma a apoiar esses trabalhadores em termos de alívio psicológico desses trabalhadores, por forma a dar resposta às necessidades e prestar o serviço de apoio psicológico em situações de crise. Por isso, eu queria perguntar ao senhor secretário, não sei se tem ou não feito uma avaliação sobre o estado psicológico desses trabalhadores, porque também queria saber se há ou não aspectos que merecem alguma optimização. Por isso, realizando algumas ações de formação por forma a apoiar os trabalhadores e por forma a apoiar esses trabalhadores no desenvolvimento da sua carreira. E também queria prestar atenção quanto aos espaços de lazer e dos espaços recreativos infantis, porque vários deputados, tal como eu, também concordo que esses espaços recreativos e de lazer são insuficientes, especialmente aqueles espaços recreativos. Sabemos que há associações que fizeram alguma pesquisa e investigação que em Macau há falta desses equipamentos infantis criativos. Especialmente estão localizados e estão distribuídos de uma forma desadequada, por forma a não conseguir dar resposta às necessidades dos residentes que estão distribuídos por diversas zonas. Por isso, na minha opinião, acho que, para além de construir mais este tipo de equipamentos, é necessário de otimizar a qualidade desses equipamentos. Para além, é necessário, porque há pessoas que dizem que temos de haver mais experiências em termos de viagem e também de consumo, e também em termos de espaços de lazer, especialmente nos equipamentos recreativos infantis. Por que é que eu falo sobre isto? Porque também durante algumas festividades sabemos que
há muitas pessoas que utilizam esses equipamentos e estão sempre cheios estes espaços de lazer. Por isso, há pessoas que não conseguem usufruir e não conseguem utilizar esses esses equipamentos constantes nos espaços públicos. Por isso, não conseguem experimentar. Tendo em conta este tipo de situações, por exemplo, nas últimas 3 rondas de teste em massa, o governo também implementou alguns sistemas de divulgação de informações por forma a permitir às pessoas estar a par da situação quanto ao tempo de espera, para as pessoas saberem quanto tempo é necessário para conseguir obter esse tipo de serviços. Por isso, acho que é necessário, tendo em conta utilizar diferentes tipos de cores, por exemplo, verde, vermelho, por forma a facilitar as pessoas para saberem qual é o ponto de situação da utilização desses equipamentos, por forma também a saber sobre os dados, para saber o tempo real da utilização desses equipamentos, para as pessoas saberem antes de deslocação, para as pessoas saberem qual é por forma a conseguir usufruir e partilhar da situação. Não sei se o Sr. Secretário concorda com a minha sugestão. E uma outra situação sobre aqueles equipamentos recreativos infantis, sobre a localização desses equipamentos, porque há pessoas que pensam, prestam mais atenção quanto à higiene e quanto esses equipamentos estão instalados, mas às vezes também não pensam nas suas necessidades, por isso também tem de pensar sobre as necessidades dos pais, por exemplo, instalar mais bancos e também ter mais espaços para as pessoas poderem descansar, para abrigar do sol. Não sei se o governo vai ponderar essas sugestões por forma a facilitar um sentimento de felicidade, por forma a aumentar a qualidade desses serviços. Por uma outra situação, eu queria falar sobre a divulgação jurídica, porque a divulgação jurídica contribui para aumentar os conhecimentos da população, por forma a ensinar a população a conhecer os conhecimentos jurídicos. Também sabemos que no relatório das LACs também se refere a algumas matérias, por exemplo, as matérias relativas à Constituição, da Lei Básica. Por isso, para além deste tipo de matérias, para além das associações cívicas, sim, o governo tem colaborado com as associações cívicas no desenvolvimento da divulgação dessas informações, por isso é necessário aumentar. Por isso, sugiro o seguinte: não sei se o governo vai colaborar com as ações cívicas por forma a divulgar a jurídica e por forma a ajudar os pais a conhecerem mais sobre alguns aspectos jurídicos, por exemplo, relativos à Constituição e da Lei Básica, porque também foi criado algumas plataformas multifuncionais de informação por forma a haver uma participação dos jovens. Obrigado. Deputado Cao Gan-Fei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, colegas, boa noite. Primeiro, queria dirigir os meus agradecimentos aos funcionários públicos que defenderam Macau durante a epidemia. O setor académico tem uma relação íntima com os organismos representados aqui, por exemplo, o IAM, com a DESAG, como referiu o meu colega, sobre a divulgação jurídica. Também temos uma boa colaboração. Tenho várias questões relacionadas com a educação.
Como referiram alguns deputados, o aproveitamento do antigo canídromo. Queria completar com alguns dados. No ensino não superior, no ano letivo 2013-2014, o número de estudantes aumentou. No ano letivo passado, temos 85 mil alunos, portanto, um aumento de 2,8%. No antigo canídromo ou na zona norte de Macau, onde a densidade populacional é muito alta, a partir do antigo canídromo, andar a pé, 5 minutos, pode chegar a muitas escolas. Portanto, o público-alvo é muito amplo. E também isto também tem a ver com a falta de espaço para a organização de concursos desportivos das escolas. Portanto, se o plano do aproveitamento do antigo canídromo pode abranger a construção de um campo de jogos de 400 metros, podemos prever que a sua utilização seja muito frequente. Mas, quanto à segurança alimentar, a vice-presidente Hollande referiu a segurança dos alimentos em cadeia de frio e a cooperação com a Grande Baía. Temos de agradecer o seu trabalho, mas, na realidade, nas escolas, no ensino não superior ou nos centros de explicações, à hora do almoço, os alunos fazem a refeição nestas instalações. As refeições são fornecidas por empresas e estamos a falar de milhares de lunchbox que atinge 2.000 refeições. Portanto, será possível criarmos critérios favoráveis ao crescimento e à saúde dos alunos e apertar os critérios ou apertar a inspeção para garantir a saúde dos nossos alunos. Além disso, gostaria de abordar a zona de cooperação aprofundada, nomeadamente a vida da nossa população. Agora, há 9 direções de serviços já estão a trabalhar em várias vertentes, desporto, cultura, etc. Mas uma boa educação também é um fator atrativo para os residentes de Macau irem viver para a ilha Hengqin. Portanto, há uma certa complementaridade entre as duas regiões. Os dirigentes visitaram as escolas. Agora, Sr. Secretário, como é que podemos garantir a integração das qualidades e vantagens dos dois regimes das escolas e promover o intercâmbio regional? Os regimes são diferentes. De que medidas é que dispõe para garantir a acoplagem destes regimes, para facilitar a vida na Grande Baía ou a vida dos residentes de Macau na ilha de Hengqin? A ilha de Hengqin tem as infraestruturas muito desenvolvidas no setor cultural
e artístico. Como é que podemos aproveitar estas vantagens? Também referi a divulgação jurídica, a promoção da lei básica e da Constituição da China. De facto, a DESAJ, neste âmbito, tem feito trabalhos diversos para diferentes grupos populacionais, por exemplo, para os jovens, adolescentes, tem promovido palestras e a DESEJ, em colaboração com a DESEJ, tem promovido iniciativas sobre a sensibilização para a proteção dos símbolos nacionais e representações nacionais, mas tem promovido ações de formação para os nossos professores sobre a lei básica, a Constituição e a lei da segurança nacional, contanto com também através das associações. Senhor Secretário, com o avanço tecnológico, como é que vai aproveitar os novos média para diversificar a divulgação jurídica da lei básica, a Constituição e outros diplomas legais relacionados com a vida da população? Num plano global, quais serão as alterações? Tem a palavra o Sr. Secretário para a resposta. Obrigado, Sr. Presidente, e também pelas questões dos senhores deputados. O deputado Amito colocou questão sobre a delegação de competências. Esse é um assunto de grande relevância para a eficiência máquina administrativa, mas não é o fator único. Para isso, é que se podemos melhorar todo o circuito de decisão, isso também contribui também no funcionamento da máquina administrativa. Quando há um pedido que não está estabelecido na lei, a pessoa responsável para decidir pode não ser ele próprio, mas remeter ao seu superior hierárquico para decidir. E quando há essa passagem de responsabilidade entre os diferentes estratos da estrutura hierárquica, isso pode também resultar em problemas, e temos por isso que identificar os problemas e assim resolver os problemas. Mas é claro que depois de resolvido esse problema, isso não é o único fator que influencia toda a eficiência do aparelho do governo. Tem a ver, muitas vezes, também com a atitude das pessoas e outros aspectos. Quanto à revisão do regime de responsabilização do pessoal de direção-chefia, podemos ver que, mesmo ao nível do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública, ou então, também podemos ver que há muitas questões relacionadas com essa responsabilização que têm que ser resolvidas também. Por exemplo, em comparação com todo o funcionamento do instrutor dos processos judiciais, há aqui conceitos que são adoptados como o que está no direito penal, e quando alguém não está de acordo com alguma decisão
tomada pelas instâncias judiciais. Há todo um processo que tem que ser seguido para responsabilizar os responsáveis que tomaram determinada decisão. E quando há processo de revisão das competências, nós temos que rever primeiro o Estatuto do Pessoal, Direção e Chefia. Depois é que será realizado um trabalho de revisão do processo disciplinar para a responsabilização do pessoal de direção e chefia. Portanto, podemos ver que quando temos um regime para ser aplicado, é necessário ter em conta o fator humano e por isso temos que melhorar esse fator, que é o primordial, na nossa opinião. Para isso, nós também temos necessidade de fazer avaliação do desempenho. Acho que somos abertos a essa possibilidade no futuro e também podemos ver que se essa avaliação não chegar ao nível dos principais titulares do governo e chegar até ao nível de diretor de serviços, podemos ver que para um mesmo problema que ocorra, pode haver aqui diferentes trabalhos de avaliação. Portanto, para esse trabalho, pode também haver situações de avaliação que, por causa dos critérios adaptados, pode resultar em situações pouco justas. Por exemplo, em relação aos serviços de assuntos laborais, quando nós fazemos uma avaliação em relação a esse serviço e quando comparamos com outro serviço de outra área funcional, pode haver assim discrepâncias em termos de critérios para poder chegar a um resultado mais justo. Mas para esse trabalho estamos ainda a realizar trabalhos de estudo e iremos avançar com algumas medidas. Falou também o deputado sobre a apreciação da proposta de lei do orçamento, o fato de não ser divulgado para o público. Parece que neste momento está divulgado na imprensa oficial, há pelo menos 900 páginas que estão publicitadas na página eletrônica. Por isso, é um documento também aberto ao público também. Em relação à governação eletrônica, este é um trabalho que tem que ser muito rigoroso em termos de cumprimento do calendário para a sua concretização, para nós podermos atingir o objetivo definido. Caso contrário, podemos não ter um resultado conforme a calendarização e haver uma desarticulação. É por isso necessário definir os objetivos a priori e depois tomar as medidas para a sua concretização oportunamente. Isto acontece para a governação eletrônica, como é o caso de conta de acesso comum e outros trabalhos dessa área. Em relação à melhoria dos organismos de consulta,
A nossa intenção é um maior envolvimento da sociedade para a escutação de opiniões, como disse nas minhas respostas anteriores. E quanto à coordenação entre diferentes serviços, nomeadamente quanto à possibilidade de o corredor marginal verde ser afetado pelo túnel, não vai haver problema porque haverá contatos e diálogos entre diferentes serviços. Em relação à zona de cooperação aprofundada, também é um assunto que vai ser melhor trabalhado no futuro. Em relação às instalações sem barreiras para os deficientes, estão a ser tomadas medidas, por exemplo, a instalação de pavimentos para invisuais e também para a instalação e construção de bermas de passeios com um nível inferior para maior facilidade de deslocação dos deficientes, tanto nas vias públicas como em algumas instalações públicas. Em relação à gestão dos mercados municipais, têm sido desenvolvidos contatos com os vendilhões para ouvir as suas opiniões e, portanto, nós procedemos primeiramente à revisão do regime de gestão de mercados municipais e depois segue-se outros trabalhos de reconstrução e remodelação. Obrigada, senhora secretária, senhor presidente, senhores deputados. Tal como disse o senhor secretário, em 2018 foi realizada uma consulta pública sobre o regime de gestão dos mercados públicos e também dos vendilhões. E o regime de gestão de mercados públicos vai entrar em vigor no próximo ano e vamos celebrar novo contrato de arrendamento com os vendilhões e durante este processo vamos acumular experiências durante a execução de leis, identificamos problemas decorrentes desta execução, porque durante a consulta pública muitos vendilhões prestaram atenções aos temas semelhantes e, portanto, este novo regime de gestão dos mercados públicos vai servir de uma base para o futuro regime de gestão de vendilhões. Atualmente, há 851 licenças de vendilhões. E, se calhar, há confusões na unificação de preços e medidas. E, quanto ao posto de venda de carnes e vegetais, então, também está abrangida neste regime. Quanto à pergunta do deputado Lahonsai sobre o Regulamento Geral dos Espaços Públicos, é uma questão que também o deputado Bonquinchai prestou atenção, porque o regulamento, esse regulamento entrou em vigor há mais de 17 anos e na altura era para adaptar o IACM para regular. Trata-se de um diploma legal que abrange várias matérias. Por isso, na altura, como não há uma diferença entre o regulamento administrativo e a lei, por isso, lá inclui várias disposições que regulam a utilização dos espaços públicos, nomeadamente nos jardins, a higiene das vias públicas, a drenagem da rede de esgotos e também com os pingos do ar acondicionado, etc. Sim, trata-se de umas matérias, porque na altura este regulamento não abrange muitas matérias e também não inclui matérias sobre as descargas ilegais de águas residuais. Por isso, também vamos fazer uma separação entre a descarga ilegal entre
os tipos de águas residuais de estaleiros de obras e outros tipos de instalações. Por isso, neste momento não pretendemos fazer uma revisão integral sobre este regulamento geral dos espaços públicos. Talvez vamos fazer uma revisão parcial, tendo em conta alguns aspectos que exigem uma revisão. E também porque trata-se... sim, vamos adotar uma revisão parcial de algumas matérias. E quanto à coordenação interdepartamental entre os serviços de proteção ambiental, porque neste momento não há regras de licenciamento unificado, por isso vamos dialogar com esses serviços públicos por forma a haver uma revisão deste tipo de situações. E pretendemos, por forma a haver uma boa distribuição desses equipamentos. E quanto ao betume nos pavimentos, porque pretendemos elevar a qualidade dos pavimentos, porque o pavimento é feito 2 anos, 2 em 2 anos, por isso também temos de ter em conta quanto aos agregados do betume utilizado nos pavimentos. Por isso temos contactado com algumas empresas por forma a utilizar betume de alta aderência e de flexibilidade, por forma a utilizar técnicas mais adequadas, e também vamos recorrer um projeto piloto e vai ser utilizado em primeiro lugar em Coluane. Sim, são mais caros, mas caso gastarmos 1 milhão nesse pavimento, mas com uma duração de 2 anos, fazendo as contas, eu acho que conseguir alcançar resultados, porque isso poderá reduzir o tempo, o número de vezes das obras de escavação. Por isso, vamos reforçar este tipo de trabalhos. Quanto às residências do Hospital das Ilhas, eu vou contactar com a secretária Elsie Aoyong, no sentido de discutir sobre esta matéria, se estas residências vão abranger o pessoal médico, porque, no meu entender, acho que os trabalhadores do Hospital das Ilhas, especialmente os docentes das universidades que trabalham por turnos, também podem viver lá, mas não tenho a certeza, por isso eu tenho de dialogar com a secretária Elsie Aoyong. Quanto à questão do deputado Maio Fong sobre a pressão enfrentada pelos funcionários públicos, vou pedir ao diretor Cole para responder. O governo presta muita atenção aos funcionários públicos das categorias mais baixas, também presta atenção ao apoio psicológico. A partir de 2013, começamos a prestar o apoio, este tipo de apoio, que se trata de um serviço permanente. Se os funcionários públicos precisarem, podem fazer marcação. De 2013 até agora foram recebidos 300 trabalhadores públicos, um total de 2.000 consultas. E, além disso, vamos tentar dar este apoio de forma ativa. Realizamos palestras sobre a saúde psicológica, 27, nomeadamente, conferências, workshops para os trabalhadores públicos, para a gestão de nervosismo
e de stress. Através desta preparação, esperamos que os funcionários públicos consigam gerir bem o stress e o estado emocional. O deputado Mao Yu-fung também perguntou sobre a distribuição de equipamentos recreativos, normalmente nas horas de ponta, em que há maior afluência de utentes, tendo em conta o sistema de teste de ácido nucleico, podemos depois adoptar certas medidas para que as pessoas possam ser mais dispersas depois da autorização desses equipamentos. E também sobre as instalações para uso dos encarregados de educação dos pais enquanto as crianças estão a brincar. Acho que este também é um trabalho que tem que ser feito, porque se os pais não tiverem um lugar para se descansar enquanto as crianças estão a brincar, na próxima vez não vão levar as crianças para esses locais de recreação. Quanto à divulgação jurídica, isto é um trabalho que tem que ser feito de forma contínua. Também, por isso, é um assunto que só pode ter um efeito a longo prazo. Não é um trabalho de ação, de sensibilização, só para determinado período de tempo, mas sim para um prazo mais prolongado, nomeadamente no que refere à Constituição e também da divulgação básica, junto dos jovens. E em relação a ações de divulgação junto das famílias, com pais e crianças, também é uma boa iniciativa. Podemos pensar sobre isso. Deputado Lam Yu-tong, obrigado, senhor presidente. Quanto à avaliação de desempenho, será que esta avaliação vai ser publicitada ou não? De facto, porque é que não se divulga a avaliação de desempenho dos diretores e também dos secretários? Porque a população tem direito à informação. E, sim, o secretário disse que vai lançar novamente o programa DNR, mas segundo os dados estatísticos, em 2015, o IAM captou 137 gatos. Então, e só 2 com chips. Então, por que é que é assim? Eu sei que em Macau isto não é uma tarefa fácil, então devemos discutir como é que se vai tratar da situação de ganhos efetivos. Sim, acho que podemos, os deputados, o governo e associações de proteção de animais podem dialogar sobre esta matéria. E quanto ao ciclovia, sim, o senhor secretário disse que não vai cancelar o espaço de lazer da estátua de Guanyan. Mas parece que o senhor secretário ainda não me respondeu uma questão. E quanto às oficinas de reparação de veículos, será que devemos legislar para que estas oficinas vão ser transferidas para outros lugares? Eu sei que a estação de elevatória de águas são da responsabilidade das obras públicas, mas quando as outras obras... Deputado Lam Yu-tong, obrigado pela resposta do senhor secretário. Acho que o senhor secretário já respondeu todas as minhas perguntas. E uma outra questão é sobre o sistema jurídico da zona aprofundada. Também queria ouvir o secretário sobre a apresentação deste projeto.
Sim, quanto ao IAM, que tem feito muitos trabalhos que merecem elogio. Há pouco falou sobre instalações de travessia, por exemplo, a instalação de elevadores, por forma a facilitar as deslocações dos idosos e também com pessoas portadoras de deficiência física. Por isso, não sei se trata de uma questão de orçamento ou que também tem a ver com as formalidades administrativas que demorou tanto tempo. Obrigado. Deputado Maiofon, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Secretário, pelas respostas sobre a divulgação jurídica. No próximo ano, vão recorrer a novos mídias e tecnologia, por exemplo, uma palestra online, convidando especialistas para explicar aos jovens questões jurídicas. Além disso, criar páginas no seu website para este efeito, para os cidadãos, os residentes consultarem. Trata-se de uma boa prática, uma ideia inovadora. Mas a sensibilização junto da juventude, como é muito importante, os jovens sabem usar estes novos mídias para aceder a informações. Então, como é que vai garantir que estas plataformas consigam atrair os nossos jovens? Deputado Koh-Kam-Fei, obrigado. Não estou a fazer colocar nova pergunta, mas sim partilhar algum ponto de vista com todos. É que acho que muitos também vão esperar que o KPD vai passar muito em breve e por isso temos que aproveitar bem o trabalho. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a questões do deputado Lam Yuthou, que falou sobre o programa TNR para gatos e o problema de cães vadios. Acho que no ano passado o IAM já dialogou com associações de proteção de animais e os senhores deputados também podem participar nesta discussão, porque sabemos que o Macau é muito pequena e para encontrar um local para acolher os animais vadios. E se nós ignoramos este problema, os animais vadios vão continuar a reproduzir-se. Portanto, temos de encontrar uma solução para isto. E quanto àquelas obras em Kluane, é da responsabilidade das obras públicas e não da IAM. Aquelas obras da estação elevatória é da responsabilidade da IAM, sim. Sim, o deputado Maiofon falou, e o deputado Koh-Kam-Fei também falou sobre a divulgação jurídica e a criação da plataforma para os jovens. Sim, a divulgação jurídica não é uma tarefa fácil. Porque, sim, o direito é um assunto aborrecido. Portanto, temos de encontrar uma forma para atrair as pessoas a conhecer as leis. Por exemplo, quanto às leis penais, no interior da China, há YouTube famoso para falar ao público sobre casos interessantes. Mas quanto à Constituição, a lei básica ou lei da defesa da segurança nacional, se nós
que são matérias muito solene e, portanto, vamos pensar em encontrar outras formas para a sua divulgação. Por exemplo, a TISAS também, há anos, em conjunto com o Conservatório de Registro Civil, elaborou um folheto para divulgar o regime nupcial ou de casamento. Portanto, podemos também adotar esta prática para a divulgação das outras leis. E quanto ao planeamento do carnítomo, será que podemos definir critérios para a construção de campos desportivos? Vamos transmitir essa opinião ao IT. E quanto à segurança alimentar, vou passar a palavra ao meu colega para explicações. Sim, o IAM presta bastante atenção quanto à segurança alimentar nas escolas e tem realizado vistorias e inspeções por forma a fazer uma inspeção aos estabelecimentos de comidas de Macau, tendo até outubro feito vistorias a 5.000 estabelecimentos. Esses estabelecimentos têm prestado mais de várias refeições às escolas. E quanto a essas escolas, temos também feito algumas palestras junto das escolas. No total, temos feito 26 deste tipo de sessões. E temos feito 2 instruções da matéria de segurança alimentar. Também no futuro vamos reforçar a cooperação com as fornecedoras e também com as escolas, no sentido de reforçar a fiscalização e também fazer a investigação a nível de segurança alimentar. Obrigada. Senhor Presidente, vou responder àquelas perguntas há pouco que não consegui responder. Alguns deputados referiram ao ordenamento jurídico na zona de cooperação aprofundada. Claro, a construção deste ordenamento jurídico é importante para garantir a integração, a internacionalização e criar um ambiente com condições favoráveis de vida. Além disso, é preciso definir regras para a ilha de Hangqin. O governo da RAM e o governo da província de Guangdong estão a tentar que sejam definidas ao nível da Assembleia Popular Nacional, à semelhança à zona de comércio livre da ilha Hainan, porque através deste nível nacional é mais fácil promover e fazer cumprir estas regras. Além disso, da nossa parte é a DESAS e da parte da província de Guangdong é a Comissão de Assuntos Jurídicos. As duas partes têm organizado reuniões sobre a definição de regras e diplomas legais, aperfeiçoamento das leis, etc. Mas Macau, nomeadamente a DESAS, está a estudar
os diplomas legais, nomeadamente a articulação destes diplomas em relação aos 29 pontos previstos no projeto geral da zona de cooperação aprofundada. Se há conflito entre estes diplomas e o projeto geral que impeça o intercâmbio, investimento interregional ou falta de adaptação. Estamos a fazer o levantamento destes problemas e definir uma direção. Precisamos de fazer quantas leis novas, outras leis que devem ser alteradas. Por exemplo, aquele regime que prevê 188 dias para contribuição para o Fundo de Segurança Social tem que ser alterado. É preciso estar a viver em Macau 183 dias, senão perde-se o benefício. E esperamos que, quer dizer, esta regra vai chocar com a nossa intenção de construir uma ilha de Hengqin habitável para os nossos residentes de Macau. Portanto, tem que ser alterado. E mais sobre o subsídio de 385 patacas para a missão oficial, os custos diários. O projeto geral dá uma grande margem de manobra para criar um ambiente em matéria comercial e civil em convergência com o ambiente de Macau. Então temos de ver quais são as nossas qualidades em matéria civil e comercial que podemos estender à ilha de Hengqin e quais são aquelas práticas obsoletas de Macau. Claro, então temos de evitar. Não estamos a falar de compararmos com a ilha de Hengqin. Mas, como referiu o deputado Wang Hingfei, já estamos a ouvir a opinião do Conselho Consultivo para a Reforma Jurídica e também pedimos apoio à Faculdade de Direito das universidades para garantir a acoplagem entre o nosso regime e o regime da Hengqin. Além disso, o deputado Pereira Coutinho referiu também o regime de avaliação do desempenho. Agora, em termos de aplicação, é um regime difícil de executar. É preciso realizar reuniões e depois há uma comissão de recurso. Se o avaliado sim, se as pessoas não são muitas, tudo bem, mas, por exemplo, alguns departamentos têm centenas de funcionários públicos, então, só para avaliar estes trabalhadores já gastam todos os dias úteis, já não podiam fazer os seus trabalhos ordinários. Estamos a falar de 35 mil funcionários públicos, portanto, temos de rever o regime e aperfeiçoá-lo para garantir a sua pragmática e para atingir os objetivos originais. Mas
O deputado Lerman Wei perguntou se vai lançar o segundo grupo de reestruturação de organismos. Enquanto ainda não temos o plano, temos de atender à necessidade real. Na próxima fase, vamos avaliar o fluxograma interno das subunidades. O deputado Yevseu Kai falou daqueles 4.000 metros quadrados, porque estamos a falar de um avanço qualitativo. Estas áreas devem ser arborizadas. Temos de encontrar. A arborização foi feita em 5.000 metros quadrados e para o ano podemos arborizar 4.000 metros quadrados. A deputada, Senhor Presidente, ainda tenho algumas questões por responder, mas podemos depois responder por escrito. Obrigado, Sr. Secretário. O Sr. Secretário respondeu às questões colocadas pelos 29 deputados da Assembleia Legislativa e poderá haver algumas questões que ficaram por responder, mas podemos depois, através de forma escrita, obter a resposta da parte do Governo. Portanto, hoje o debate sobre a ação operativa da área de administração e justiça termina agora. Declaro a reunião encerrada. Obrigado.